Guilherme, o seu grupo vai falar de que tema? A gente vai falar do MRI e dos supercondutores. Ah, é verdade. Isso. E a Luara vai falar de bateria, não é, Luara? Oi, professor, estava no mudo aqui, vou falar sobre a bateria de lítio. De lítio, né? Isso. Legal. Legal, gente. Então é isso, né? Agora, vocês não viveram isso, mas a grande revolução que as baterias de lítio trouxeram ao mundo é algo que eu vivenciei, né? Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, os celulares começaram a ficar populares, né? E rapidamente virou um acessório que todo mundo tinha, quase. Isso foi muito rápido, aconteceu ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e isso só foi possível por causa das baterias de lítio. Então, essa revolução, quando acontece, ela é muito rápida, né? Os celulares que existiam antes disso eram tijolões enormes. Ter um laptop era caríssimo, né? Ninguém tinha laptop. Eu lembro que quando a gente via alguém com laptop, todo mundo ficava impressionado, né? Isso porque as baterias que existiam na época eram muito ineficientes e muito caras. E isso não foi uma evolução, né? Foi uma revolução mesmo. Foi algo que foi um breakthrough, né? Enfim, vamos ver esse breakthrough na indústria automobilística, mas para ele acontecer, tem que haver uma convergência de interesses aí. Bom, pessoal, então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, a nossa 19ª aula, a gente vai continuar falando de propriedades magnéticas da matéria. Capítulo 9 do Rezende, capítulo 8 do Kassap, e eu alterno bastante entre os dois, tá? Então, rapidamente revisando o que a gente discutiu na última aula, então, com relação às suas propriedades magnéticas, os materiais são divididos nesses 5 grandes grupos. Os diamagnéticos e os paramagnéticos têm uma resposta magnética baixa, pequena, né? Os diamagnéticos, essa resposta baixa é negativa, a magnetização surge em sentido contrário ao campo externo, e nos paramagnéticos ela costuma ser ela é no mesmo sentido que o campo magnético aplicado. Os materiais ferromagnéticos são os ímãs naturais, né? Então eles têm uma resposta magnética grande, mas é possível você encontrar ferromagnéticos na natureza que não apresentam propriedades magnéticas resultantes por causa dos domínios de momento magnético, né? Então, embora dentro desses materiais ferromagnéticos você tenha átomos que tenham propriedades magnéticas, esses dipolos magnéticos atômicos, eles podem estar alinhados de maneira aleatória, de forma que um cancela o outro, e o material como um todo parece paramagnético ou diamagnético. Mas quando você coloca esses materiais ferromagnéticos na presença de um campo externo, esses domínios magnéticos vão desaparecendo e eles viram um ímã forte, né?
Os ferrimagnéticos, as ferritas, a gente discutiu, eles são parecidos com os ferromagnéticos, a gente vai discutir um pouco mais de detalhe na aula de hoje e na próxima. E os antiferromagnéticos são materiais que quanto mais intenso for o campo magnético que você coloca nele, mais indiferentes a campo magnético eles ficam, né? Então, um antiferromagnético, ele não apresenta a magnetização resultante. E é isso. Então, diamagnéticos é da ordem de 1 milhão de vezes menor, a magnetização é da ordem de 1 milhão de vezes menor que o campo externo. Os paramagnéticos, quando você aplica um campo externo, o que você faz é induzir que bandas com determinado spin fiquem mais populadas que as bandas com outro spin. Então, quando eu não tenho campo magnético nenhum, as bandas com spin para cima e as bandas com spin para baixo estão igualmente populadas. Mas quando eu aplico um campo externo, aí um determinado tipo de banda, na qual os spins estão alinhados ao campo externo, passam a ser energeticamente favoráveis, e por esse motivo, o material, então, fica desbalanceado em termos de spin dos elétrons, eu passo a ter uma população preferencial, e assim o material adquire, então, uma propriedade magnética, né? Em geral, essa característica magnética do material não dura muito quando eu tiro o campo de perto do material, mas ele apresenta uma resposta magnética, então. Tá? Eu mencionei para vocês na última aula o exemplo do gás oxigênio. Então, quando a gente vê em teoria de orbital molecular, como são formados os orbitais moleculares do oxigênio, do dímero de oxigênio, então, os estados 2s formam um estado ligante e um antiligante, e os níveis 2p, que estão populados com 4 elétrons cada um, eles vão formar orbitais sigma ligantes e orbitais pi também ligantes. E os orbitais antiligantes que eles formam, os orbitais antiligantes pi têm energia mais baixa que o orbital antiligante sigma, né? Esse não é o caso de todos os elementos ali no grupo do oxigênio. É o caso do oxigênio, é o caso do nitrogênio, mas outros elementos do grupo não são assim. Então, os orbitais antiligantes π têm energia mais alta que os orbitais antiligantes sigma. Bom, então eu tenho aqui dois orbitais π antiligantes vazios, e eu tenho 2 elétrons dos átomos de oxigênio que precisam ocupar esses orbitais. Se eu fosse colocar esses 2 elétrons no mesmo orbital, eles teriam que ter spin antiparalelo por causa do princípio da exclusão de Pauli. Só que a regra de Hund me diz que os elétrons, eles sempre vão preferir popular orbitais distintos, de maneira que o spin total do sistema seja igual. Seja máximo, desculpe, gente. Então, para o spin ser máximo, esses 2 elétrons precisam estar alinhados paralelamente o spin deles, né? Se o orbital sigma tivesse energia mais baixa que os orbitais π, esse não seria o caso. Aí os elétrons não teriam escolha, né? E eles ficariam no mesmo orbital. Mas então, esse é o estado de energia mais baixa do oxigênio, e ele é chamado de tripleto, porque o spin total é 1, então, em notação espectroscópica,
a gente escreve, né, o 2s mais 1, como eu mostrei para vocês na outra aula. 2s mais 1 é 3, então esse estado aqui é o tripleto. Agora, a molécula de oxigênio, ela pode estar num estado excitado, né? Tanto com os 2 elétrons ocupando o mesmo orbital antiligante π, né? Ou os elétrons aqui com orbital, com spin antiparalelo. E nesse caso, o spin total é 0, e, portanto, 2s mais 1 vale 1, e por isso esse estado aqui é chamado de singleto, né? Do inglês de single, que é único, né? Então, nesse caso aqui, o gás de oxigênio seria diamagnético, e nesse outro caso aqui, ele seria paramagnético. Bom, as regras de Hund, então, elas nos dizem que quando a gente vai ver a população dos orbitais atômicos de um elemento, a gente precisa maximizar o spin, maximizar o número quântico L, né, que é o momento angular orbital, e o momento angular total, ele vai ser dado com L mais S, se a população do último nível for maior do que a metade. Então, aqui no caso, o nível D comporta 10 elétrons e ele tem que estar com 6. Então, é mais da metade, né? Então, esses 6 elétrons, sendo que eu tenho 5 orbitais D, eu vou colocar todos com spin paralelo, e o 6º elétron eu não tenho escolha, eu tenho que colocá-lo com spin antiparalelo em algum desses orbitais. Então, o spin total vai ser 5 meios menos meio, que vai dar 2. Agora, em qual orbital que eu vou botar esse último elétron aqui? Então, é a segunda regra de Hund que me diz. Então, eu vou colocar no orbital que tem maior número quântico L, que é o orbital 2. Dessa forma, então, o L total vai ser 2. E, portanto, o número quântico de momento magnético final, o J, vai ser L mais S, que vai ser 4 aqui, né? Então, em notação espectroscópica, 2S mais 1, 2 vezes 2 mais 1 é 5, o J é 4, e o número quântico de momento orbital L, aqui no caso é 2, né? Então, o 0 é S, o 1 é P, e o 2 é D. Então, em notação espectroscópica, esse átomo de ferro aqui, ele é o 5D4, como está escrito aqui, né? Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Por enquanto não, professor. Tranquilo, professor. Me interrompam, tá? Se tiver algo não tiver claro. Bom, então, no caso dos materiais ferromagnéticos, assim como eu falei para vocês que no paramagnético, eu tenho, em princípio, níveis de spin para cima e níveis de spin para baixo, igualmente ocupados, e quando eu aplico um campo elétrico, um campo magnético externo, eu induzo uma maior população em um dos níveis de spin com relação ao outro. Por isso, a resposta magnética do paramagnético. No caso do ferromagnético, a ocupação dos níveis de spin up e down, ela já é desigual a princípio. E pelo que a gente acabou de ver aqui no caso do ferro, pelas regras de Hund, né? Então, esses materiais, eles já têm mais estados com spin up do que spin down, por exemplo.
e por isso eles já apresentam naturalmente, mesmo na ausência de campos ferromagnéticos, um momento magnético, né? Então, aqui no caso, está relacionada essa banda D semi-preenchida, né? E eu vou ter preponderância de elétrons com um tipo de spin em relação ao outro, né? Então, esse é o ferromagnético, gente, né? Mas a gente pode ter também materiais antiferromagnéticos. Então, no caso de um ferromagnético, é energeticamente favorável para o sistema manter todos os momentos magnéticos atômicos paralelos. E no caso de um antiferromagnético, eu também tenho momentos magnéticos atômicos que não são nulos, mas nesse caso é energeticamente mais favorável para o sistema intercalar momentos magnéticos atômicos numa direção com momentos magnéticos atômicos no sentido contrário, desculpe, né? Por exemplo, é o cromo, né? E o que dita qual comportamento vai ser favorável para um material em relação a outro é chamado de termo de exchange, a interação de exchange, né? Desculpe que está aqui, que é a base, digamos assim, a origem das regras de Hund, é a racionalização das regras de Hund, né? Então, quando você calcula os termos de energia de um sistema atômico, de um sistema molecular, cristalino, enfim, ou seja, o termo de interação de spin, ele tem essa forma aqui, menos 2, uma constante, J12, S1, S2, onde S1 e S2 são os estados de spin dos entes que constituem o nosso sistema, né? Seja ele uma molécula, seja ele um cristal, enfim. E essa constante J12, para alguns materiais, ela é positiva, e para outros ela é negativa, né? E o cálculo para deduzir essa constante J12, ele é complicado, é um cálculo complexo. Mas o que importa é o seguinte, gente, se esse termo aqui, 112, for negativo, o sistema vai estar mais fortemente ligado, né? Porque em física, energia negativa significa sistema ligado. E quando a energia é positiva, significa sistema desligado ou sistema em repulsão, né? Então, se essa constante J12 for positiva, então, para que o U12 seja negativo, eu vou precisar ter que o S1 e o S2, o produto de S1 e S2 seja positivo, e nesse caso eu tenho ferromagnéticos, né? Agora, se o J12 for negativo, então esse sinal de menos vai cancelar o menos aqui da frente do termo U12, e nesse caso, então, eu vou precisar que o S1 e o S2 sejam opostos entre si, para que o U12 como um todo se mantenha negativo, né? Então, nesse caso... Oi? No caso, esses termos S1 e S2, eles só poderiam ser mais meio e menos meio? Do spin? Não, porque esse não é um spin de um elétron, esse é um spin de um sistema. Pode ser spin de átomos, por exemplo. Né? E como a gente viu ali, o estado de spin dos átomos, ele é dado pelos diversos elétrons que estão, e depende da maneira como esses estados estão populados. Tudo bem? Entendi. Então, pessoal, se esse J12 for negativo,
eu vou ter menor energia para spins antiparalelos. Esse é o caso de materiais antiferromagnéticos ou ferrimagnéticos. Mas é importante vocês lembrarem que as propriedades dos antiferromagnéticos e dos ferrimagnéticos são muito diferentes, né? Então, enquanto um antiferromagnético não tem magnetização, um ferrimagnético tem, e muitas vezes essa magnetização é intensa, tá? Então, é curioso a gente ver que, embora a origem física desses materiais seja parecido, as propriedades físicas deles são bem distintas. Então, ferromagnéticos costumam ocorrer quando no material a gente tem apenas um elemento que possui momento magnético, né? Então, materiais que tenham apenas o ferro, né, como os óxidos de ferro, a hematita, a magnetita, materiais que possuem cobalto, materiais que possuem níquel, né? Então, esses costumam ser ferromagnéticos. Quando você tem materiais que combinam diferentes átomos com propriedades magnéticas, aí você costuma ter antiferromagnéticos ou desculpa, ou ferrimagnéticos. Então aqui esse esqueminha é para vocês compreenderem melhor o que acontece no ordenamento ferromagnético, no ordenamento antiferromagnético e no ordenamento ferrimagnético. Então, qual que é a diferença entre esses dois, pessoal? Nesse do meio, eles basicamente vão se anular, e no terceiro, nós temos uma direção preferencial. Então, um tipo de momento magnético, de momento de dipolo magnético, é maior em magnitude que o outro. Uhum. Né? Então, nos ferrimagnéticos, embora o ordenamento seja análogo ao ordenamento antiferromagnético, não ocorre o cancelamento dos momentos magnéticos, porque alguns momentos magnéticos são mais intensos do que os outros, né? Então, esse material possui, sim, uma resposta magnética intensa, né? A gente vai ver mais a respeito desses materiais, eles têm uma grande importância tecnológica atualmente. Então é isso, em ambos os casos a gente tem o J12 menor do que zero. Bom, então esses materiais ferrimagnéticos, mais conhecidos como ferrites, né? A magnetização resultante não é nula, porque os momentos magnéticos vizinhos são diferentes em magnitude, né? Isso independente da ação de um campo externo. Com a aplicação de um campo externo, esses materiais vão ter um comportamento semelhante ao de ferromagnéticos, ou seja, você pode ter também domínios magnéticos num ferrimagnético. E quando você aplica um campo magnético externo, esses domínios magnéticos vão se juntando até que o material, enfim, no limite, fique com um domínio magnético só. Mas os ferrites têm algumas vantagens, né? E a maior vantagem é que eles costumam ter alta resistividade elétrica, né? Então, se vocês pensarem um pouco, os ferromagnéticos costumam ter ferro, costumam ter níquel, enfim. Costumam ser materiais que têm uma condutividade elétrica razoável. Então, quando você coloca esses materiais num campo magnético,
Em decorrência disso, surgem correntes elétricas. Essas correntes elétricas esquentam o material por efeito Joule, e a gente viu que o que acontece com ferromagnéticos quando eles são aquecidos? O momento diminui, não é? A intensidade? A magnetização deles diminui, porque os átomos começam a se mexer mais, então os átomos que estavam alinhados bonitinhos, eles perdem esse alinhamento porque eles têm muita energia cinética, né? Então, isso a gente chama de corrente parasita. Ela esquenta o dispositivo, que não é bom, e ela ainda reduz a resposta magnética do ferromagnético. Agora, nessas ferrites, isso é minimizado, porque nessas ferrites, a resistividade elétrica costuma ser alta. Muito bem, então, um exemplo clássico de ferrite tem essa estrutura aqui que é chamada de espinel, por causa desse material aqui, é um óxido de magnésio alumínio, né? E muitos tipos de ferrites, eles vão ter essa estrutura, né? MoFe2O3, né? Onde M é algum metal de transição aí, né? Inclusive, pode ser o magnésio também. Então, esses materiais, eles têm uma estrutura cristalina bem complexa, né? Então, 8 sítios A, que tem simetria tetraédrica, então são as piramidezinhas de base triangular, e 16 sítios B, que tem simetria octaédrica, então são essas duas pirâmides de base quadrada, invertidas. E os íons nesse sítio têm estados de carga e spin distintos, né? O interessante dessas ferrites, pessoal, é que, assim, mudando a composição delas, você consegue variar de maneira muito intensa a magnetização final do sistema. Então, a gente, como engenheiros de materiais, tem aí um espaço grande para brincar e fazer o material com a propriedade de acordo com a aplicação que você procura, né? Então, 8 sítios A tem simetria tetraédrica, 16 sítios B tem simetria octaédrica, né? No sítio A, então, a gente vai ter ferro, por exemplo, ferro no estado de valência 3+, então resultando num momento magnético de spin total de 5,5. Nos 8 sítios B, né, que seriam os sítios octaédricos, a gente vai ter tanto ferro com valência 3+, quanto ferro com valência 2+. E o alinhamento desses spins vai ser conforme indicado aqui na figura, né? Então, o spin total dessa estrutura aqui é devido exclusivamente ao ferro, né? Então, olhem esse exemplo aqui, né? Nesse caso aqui, a gente tem a estrutura espinel com magnésio ocupando o papel do metal, né? Magnésio 2+, o ferro 3+, e 4 átomos de oxigênio, né? O magnésio não é magnético, então, nesse caso aqui, o momento magnético total é devido apenas ao ferro, né? Então, vai ser 5,5 mais 5,5, conforme a gente viu aqui nesse exemplo, né? Então, esses 8 sítios B restantes estão ocupados por magnésio,
que por não ser magnético, não vai contribuir. Então, eu vou ter 5 meios e menos 5 meios, e esse material aqui, então, ele tem um momento de dipolo magnético final nulo, né? Agora, se a gente muda essa estrutura colocando níquel, ao invés de magnésio, então eu consigo ter um momento magnético total de 16 magnétons de Bohr, né? E colocando aqui alguma pequena quantidade de alumínio nesse sistema, junto com o níquel, eu consigo voltar a magnetização para zero, magnéton de Bohr. Então, variando a proporção entre alumínio, ferro, nesse sistema, eu consigo variar a magnetização de 0 a 16 magnétons de Bohr, né? Então, são materiais extremamente úteis, porque eles são extremamente moldáveis, conforme as nossas necessidades. Professor, Pode falar. nesse caso, você pode voltar o slide, por favor? Esse aqui? Isso. Nesse caso desse material com magnésio, ferro e oxigênio, a gente pode interpretar ele como se fosse um ferro magnético que se comporta como um antiferromagnético, porque ele tem zero, ou não? Sim, Sim? sim, Tá bom. sim. Lembre-se que o ferro magnético e o antiferro magnético, de um ponto de vista físico, a origem deles é igual. É aquele termo J12 ser negativo. Uhum. Para os dois. A diferença é que no antiferro magnético, os momentos magnéticos antiparalelos se equilibram, porque têm a mesma magnitude, e no ferro magnético eles não se equilibram porque não têm a mesma magnitude, né? Uhum. Então, aqui nesse caso, os momentos magnéticos se equilibram, porque eles têm todos a mesma magnitude, é só o ferro, né? Então, esse material aqui é sim um antiferro magnético, né? Uhum. Tudo Tudo bem. bem? Mais alguma questão? Não, só isso. Obrigado. Tá bom. Esse outro material aqui, ele é uma vedete, né? Então, Yttrium Iron Garnet. Garnet é algo como... garnet é aquela joia de bijuteria, né? Não sei traduzir garnet. Vocês procuram depois no dicionário e me dizem. Acho que eles traduzem como granada. Enfim. Deve estar lá no livro do Rezende, aliás. Tô dando uma procurada na tradução. No livro do Rezende deve estar ali. Com certeza está. Bom, então esse daqui é ítrio, né? Um elemento raro. Então, o íon de ítrio, Y3+, é diamagnético, né? Então, o spin resultante vem do ferro, nesse caso, né? Que tem momento de spin total 5 meios, conforme a gente já viu, né? Então, a gente tem 8 fórmulas desse ítrio iron garnet na célula unitária, e o comprimento dessa célula é 12,37 angstrom, né? Então, você pode calcular a magnetização total desse sistema, simplesmente multiplicando, né? A magnetização total seria 194 G, né? A temperatura ambiente ela é um pouco menor, mas esse material aqui, ele apresenta baixas perdas magnéticas, então as correntes parasitas são baixas nele, e é possível crescer cristais grandes desse material, né? Então é um material de grande importância tecnológica.
A gente vai voltar nas aplicações dele aí na próxima aula. Bom, gente, então vamos olhar aqui com um pouquinho mais de cuidado os ferromagnéticos. Então, como eu já falei para vocês, são materiais de alta magnetização. Quando você aplica um pequeno campo externo, a magnetização na direção do campo costuma ser da ordem de 1 milhão de vezes maior do que o próprio campo aplicado. Né? Com a temperatura, essa magnetização diminui até que desapareça completamente. Essa temperatura, contudo, não é baixa, né? Vejam que no ferro é 1043. Eu nem sei qual é a temperatura de fusão do ferro, mas com certeza não é muito maior do que isso. Então, precisa aquecer bem para ele perder a magnetização completamente. Né? Então, ferromagnéticos podem apresentar magnetização, mesmo na ausência de campos externos, devido aos domínios magnéticos. Né? Então, os domínios magnéticos, a gente já discutiu rapidamente na última aula. Você pode calhar de ter regiões em que os momentos magnéticos dos átomos estão alinhados, e regiões em que os momentos magnéticos estão alinhados de outra maneira. Né? Então, nesses casos aqui da figura, todos os momentos magnéticos estão se equilibrando e a magnetização resultante do material é nula. Mas isso não precisa ser assim. E conforme a gente aplica um campo externo, o momento magnético, o domínio magnético que está alinhado com o campo externo, ele vai tender a crescer, canibalizando os domínios vizinhos, né? Até que o material fique todo com domínio magnético só, situação na qual a magnetização desse material é máxima. Bom, isso não é tão simples, né? Essas paredes de domínio magnético têm um custo energético para virá-las, né? Quanto mais abrupta forem essas barreiras, mais difícil né? É muito difícil você virar de 180 graus esses momentos de dipolo magnético aqui, né? Só que essas barreiras de domínio magnético, elas costumam ser graduais, né? Então, o que acontece, pessoal? Conforme um campo externo é aplicado no sistema, esses momentos de dipolo que já estão mais ou menos alinhados, eles se alinham facinho, né? E esses que estão razoavelmente desalinhados vão se alinhando também, né? Vai demorar um pouquinho, mas eles se alinham. Aí, por fim, esses átomos aqui que estavam completamente antiparalelos em relação ao campo externo, eles vão ter aqui uma pressão, uma peer pressure, né, dos vizinhos grande, para mudarem a própria direção dos domínios magnéticos dele. Então, quando isso acontece, você tem uma rotação importante desses momentos magnéticos, e não se esqueçam que isso são átomos, né? Então, quando um átomo rotaciona assim de maneira importante e drástica, ele gera vibrações na rede, então parte da energia é dissipada na forma de calor, né? E para eu virar de novo esse material para o estado que ele estava antes de eu aplicar o campo elétrico, ele não vai espontaneamente para lá. Eu preciso aplicar um campo de novo, forte, enfim, ou aquecer o material, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, esse processo de romper as barreiras de domínio, de romper as paredes de domínio magnético, ele é um processo irreversível
na medida em que é necessário um gasto importante de energia para revertê-lo. Né? E é por isso que alguns materiais se magnetizam, adquirem uma magnetização permanente. Né? Então, aqui a curva de esterese, que vocês devem lembrar de outros cursos, de materiais e suas propriedades, por exemplo. Alguém aqui lembra? Eu lembro desse Sim. gráfico, professor. Mais alguém? Pai, Oi, amor. eu estava fazendo barulho conversando com seu amigo e eu tô ouvindo e não tô conseguindo dormir assim. Ai, amor. Mas esses meus alunos são muito bagunceiros. Eles falam demais mesmo. Oi. Me dá um beijo, amor. Boa noite, tá? Eu vou falar para eles que você é grandona e já consegue dormir sozinho depois da história. Tá, Eles vão ficar muito impressionados. mas eu já ganhei a história. Tá bom. Boa noite, amor. Agora pode falar baixo. Tá bom, desculpa. É muito fofa, professor. Duro, né, gente? Um dia vocês vão lembrar da pandemia. Muito legal. Um dia a gente vai lembrar disso tudo e dar risada. Tomara, né? Em breve. Tomara. Se cuidem, gente, porque nem remédio de hospital tem mais. Nossa, isso tá bizarro, assustador, eu diria. Uhum. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Peraí. Eu acho que eu falo muito alto mesmo. O meu fone não está funcionando. Mas o problema não são vocês, sou eu. Então, deixa o fone para lá. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem assim ou está muito baixo? Não, tá bom. Tá ótimo, professor. Então, a curva de esterese que vocês viram nos cursos aí de materiais e suas propriedades, ela mostra o que acontece com o material conforme a gente vai aplicando um campo externo no material, né? Então, o eixo horizontal aqui é o campo externo e o eixo vertical é a magnetização do material. Então, a gente vai aplicando um campo modesto no material, né? E eu vou virando ali os momentos magnéticos que estão razoavelmente alinhados com o campo externo. Então, nesse momento, se eu desligar o campo externo, esses momentos de dipolo magnético internos do material, eles acabam voltando, né? Então, até esse ponto, eu ainda tenho uma magnetização que é facilmente reversível. Né? A gente tira o campo externo e o sistema volta aqui para o estado que ele estava antes. Né? Agora, conforme a gente vai aumentando a intensidade do campo externo aplicado no sistema, né? Vai chegar uma hora que a gente vai, então, virar todas essas paredes de domínio, a gente vai reverter a direção dos momentos de dipolo magnético internos do material, vai alinhá-los todos em relação ao campo externo, e quando todos estiverem alinhados com o campo externo, eu tenho um domínio magnético único no sistema, e, portanto, eu tenho magnetização máxima, ou magnetização de saturação. Então, a partir desse ponto, você pode
botar o campo magnético que for aqui, a magnetização do material não tem como aumentar além desse nível aqui, MSAT, né? Então, esse é o limite. E aqui nesse ponto, se eu tirar o campo externo, o material não vai facilmente voltar ao estado original dele, né? Porque a gente arrebentou essas barreiras de domínio e teve um custo energético significativo para fazer isso. Então, o material permanece magnetizado, né? Agora, a gente vai, então, diminuindo o campo externo, né, até que quando esse campo externo se anula, a magnetização do material não volta para o zero. Ela vai parar aqui num valor que a gente chama de magnetização residual ou remanente, né? Então, agora o material ficou imantado, como a gente diz, né? Essa magnetização é menor do que a magnetização de saturação, obviamente. Então, alguns domínios magnéticos se recompõem, mas não todos. E aí, para eu cancelar a magnetização do material, né, jogar a magnetização de volta aqui para zero, eu preciso aplicar um campo magnético negativo em relação a essa magnetização do material. Esse campo magnético que anula totalmente a magnetização induzida no material, a gente chama de campo coercitivo, né? Então, esse é o campo que é necessário para se contrapor completamente a magnetização do material, uma vez que a gente imantou o material, uma vez que a gente magnetizou ele, né? Agora, vocês notem que se eu tirar esse campo HC, o material não vai voltar para o zero, né? Então, essa é a curva de esterese, né? Essa é a curva de esterese. Então, a gente pode até mudar a direção da magnetização, se a gente continuar diminuindo o valor do campo externo, tá? E eu vou ter uma curva, né? E aí, dependendo se essa curva é larga ou se ela é magrinha, a gente vai ter um material que adquire uma imantação robusta e forte, ou a gente pode ter um material que adquire uma magnetização pequenininha, né? Então, isso que a gente vai discutir nessa aula e nas próximas, tá? Mas o ponto da esterese é que, invertendo o caminho do campo aplicado, o sistema não retorna ao ponto original, né? Eu fui fazer uma pesquisa, fiz uma pesquisa rápida para ver se esterese tem alguma coisa a ver com histérico, né? Então, uma pessoa histérica seria uma pessoa que sai de um ponto aqui e vai para um ponto aqui e nunca mais volta para o ponto inicial. Mas aparentemente não, esterese histérico tem origem numa palavra grega que tem a ver com útero, e eles acreditavam que os histéricos nasciam histéricos, então não tem nada a ver com esterese, tá? Só um pouquinho de cultura inútil para vocês. Então, a pergunta é, como é que eu consigo desmagnetizar um material? Então, para desmagnetizar um material, a gente precisa, em ciclos, na curva de esterese, sempre reduzindo a intensidade do campo do campo que está sendo aplicado, né? Então, a gente aplica um campo magnético externo alternado e de magnitude consistentemente menor a cada ciclo. Então, se a gente for fazendo isso, a gente consegue desmagnetizar um material. Isso é o que está por detrás de apagar, por exemplo, a gente não faz mais isso, né? Mas apagar um disco,
apagar uma fita cassete, coisa que vocês nem devem saber. Vocês já pegaram uma fita cassete na mão ou não? Sim, fita cassete é do Sim, nosso sim. tempo, Ah, é de ainda? criança, Ainda dos nossos. Tanto que é na Disquete também. locadora, exato. Acabava de ver o filme, era uma desgraça porque tinha que rebobinar. Ah, é verdade, isso vocês É. ainda pegaram, né? Tá bom. Vocês eram moleques. Mas então esse é o processo por detrás de apagar essas fitas. Hoje em dia os computadores, os HDs, eles nem apagam nada, né? É isso que todos esses contraventores que apagam mensagem no celular, no computador, não percebem. Na verdade, eles simplesmente deixam de mostrar para a gente e, eventualmente, eles sobrescrevem aquelas coisas que a gente quer apagar. Né? Mas se fosse desmagnetizar, teria que ser feito dessa forma. Bom, esse tipo de processo, ele também possibilita que você magnetize um material para um valor específico de magnetização. Então, vamos supor que você não quer que o material fique com a magnetização máxima dele, nem com a magnetização de saturação, nem a magnetização remanente. Então, a gente pode aplicar esse campo alternado de intensidade decrescente, juntamente com um campo constante de mesma direção. Né? Então, o campo alternado decrescente vai reduzir a magnetização do material em relação ao valor da magnetização remanente, mas o campo direto impede que ela vá a zero. Então, em algum momento, esses dois campos aqui vão se igualar, né? O campo decrescente desaparece, surge apenas o campo direto, e o material vai adquirir uma magnetização final, que vai ser menor do que a magnetização máxima que ele poderia ter, mas isso pode ser útil para algumas aplicações. Tudo bem? Tudo certo. Certo. Tudo certo. Então, pessoal, os tipos de materiais magnetizáveis, eles são classificados em materiais duros ou ímãs permanentes, ou materiais moles, ou materiais doces, ou materiais permeáveis, que são materiais facilmente magnetizáveis ou desmagnetizáveis, né? E a gente tem, obviamente, ainda o material intermediário, também conhecidos de maneira mais objetiva como meios de gravação magnética, né? Então, aquela fita cassete que vocês falaram, aquela fita VHS, a gente não queria nem que ela fosse dura, porque senão, uma vez que eu gravei, eu nunca consigo apagar, e a gente também não queria que ela fosse mole, porque se ela for mole, qualquer campo magnético que você colocar perto da fita ia apagar tudo que você colocou ali, né? Então, a gente precisa dessas três classes de material, né? Materiais magnéticos moles, então, apresenta um campo alto de saturação, né? Então, o campo de saturação dele é grande, mas a magnetização remanente é pequena. Né? Eu coloquei aqui nula, bom, enfim. Em princípio, nulo seria quando você tira o campo externo, ela cai diretamente para zero. Né? Então, esse seria o limite. Obviamente que não costuma ser o caso. Eu quero também que esse campo aqui de coercitividade, que é o campo que eu tenho que aplicar para zerar a magnetização do sistema, também seja nulo. Né? Então, a curva de esterese desses materiais moles ou doces, ela é alta e bem fininha.
né? Então, esse HC vai ser bem pequenininho, tendendo a zero. Esse HR ou BR também vai ser muito perto de zero. Tá? Então, esses são materiais que criam um fluxo magnético alto a partir de uma corrente elétrica, né? São materiais que vão apresentar baixa dissipação de energia, porque eu magnetizo eles e desmagnetizo muito facilmente. Então, eu não preciso gastar energia nem para magnetizar, nem para desmagnetizar, né? Então, em motores elétricos que a gente liga e desliga facilmente, geradores e transformadores, esses materiais são úteis, né? O ferro puro, embora seja um material magnético mole, a gente tem muita corrente de fuga, né, corrente de dissipação, quando você sujeita o ferro a campos magnéticos. Então, por isso o ferro puro é combinado com silício ou com níquel para reduzir a condutividade elétrica dele de maneira intensa, né? Aqui as ferritas, como a granada de ítrio, também se encaixam, né? E ainda existem materiais magnéticos amorfos, né? Nesses materiais, então, a condutividade elétrica é baixa, porque eles são amorfos, e materiais amorfos costumam ser maus condutores elétricos, né? Então, aqui, o material mole ideal teria o campo coercitivo zero, teria a corrente de saturação grande, teria a magnetização remanente nula, né? Então, aplicações em transformadores, em motores elétricos, né? Agora, os materiais moles de fato, o ferro, né? Então, esse é o campo coercitivo dele, é menor que 10 a menos 4. O campo de saturação 2,2 Tesla, que não é nada mal. O ferro misturado com silício, ele não perde muito do campo de coercitivo, nem do campo de saturação, mas como eu falei para vocês, a gente reduz a condutividade dele. Esse tipo de material chamado supermalói ou permalói, então, ali no livro do Casap, eles discutem em detalhe como esses materiais foram inventados no Japão, na década de 80, engano, né? Então, são basicamente ligas de ferro com níquel, com molibdênio, então, sempre no sentido de reduzir as correntes de fuga, né? Esses materiais, infelizmente, eles já possuem aqui um campo de saturação bem menor em relação ao ferro puro, né? Esses materiais vítreos, então, seriam os materiais amorfos, né? E as ferritas. Bom, materiais magnéticos duros, por outro lado, então, como vocês podem imaginar, são aqueles que são difíceis de desmagnetizar, né? Então, a gente quer uma coercitividade grande, esse HC grande, né? Então, aqui a área da curva de esterese vai ficar grande, porque essa curva vai ser larga, né? Isso daqui está relacionado, a área embaixo dessa curva está relacionada à energia, à capacidade de realizar trabalho, né? Então, uma curva larga significa muita energia. Então, esse tipo de material magnético duro, ele é utilizado também em geradores e motores elétricos,
né? Os ímãs de caixa de som, as cabeças de leitura de dispositivos magnéticos também são materiais magnéticos duros, né? Então, esses são materiais cuja função é criar um campo magnético fixo, sem a necessidade de corrente elétrica e que também não varie devido à presença de outros campos magnéticos ou de temperatura, né? Então, partículas de domínio único costumam ser o caso aqui, né? A magnetita, ligas de ferro com carbono, as ligas chamadas de alnico, né? Ferro com alumínio, níquel e cobalto, ferrite de bário, e ímãs com terras raras, né? Então, esses são os casos dos ímãs de geladeira, que são onipresentes hoje em dia, aqueles imãzinhos que a gente tem nas chaves de fenda para grudar os parafusos, os ímãs daqueles brinquedinhos, pirâmides de ímãs e essas coisas que a gente tem, né? Então, o material duro ideal, ele vai ter o campo coercitivo grande, a corrente de saturação grande, e o produto, B vezes H, também grandão, né? Que vai ser tá relacionado à área da curva de Sterese, né? Então, aqui alguns exemplos de materiais duros, o alnico, né? Vocês podem ver aqui no alnico o campo coercitivo não é tão grande assim, né? Já os materiais, então, que possuem terras raras, costumam ter propriedades melhores, né? E daí por diante. Aqui, então, alguns exemplos, então, fitas de vídeo, que também não são tão duros assim, né? Como eu falei para vocês, é mais um material intermediário. Mas aqui, então, a gente tem os motores, servomotores, e daí por diante. Então é isso, gente. É isso que eu tinha planejado para a aula de hoje. Alguém tem alguma questão? Não, professor, por hora, sem dúvidas. Tá bom. Professor, eu queria te perguntar que você comentou dos HDs que a gente, né, que usa em computador e tal. Eu queria saber se os SSDs, eles também usam magnetismo ou se é uma outra tecnologia. Olha, Guilherme, é uma ótima pergunta e honestamente eu não sei a resposta para você nesse momento. Eu nunca. É uma tecnologia tão nova que nem está no nosso livro e eu nunca fui atrás de estudar como é que funciona o SSD. Mas eu acho que é sim magnético, tá? Eu não entendo exatamente qual é a revolução por detrás do SSD, mas não é uma revolução nesse sentido de ter deixado de ser magnético. Eu vou ficar te devendo e na próxima aula a gente conversa sobre isso, pode ser? Pode ser. Legal, obrigado pela pergunta. Algo que eu já me perguntei também, eu só não tive tempo de ir atrás. Sim, eu acho engraçado que eles chamam de Solid State Drive, né? Quando eu tava Isso. fazendo uma matéria de estado sólido, eu achei que ia falar alguma coisa sobre isso, mas a gente não acabou falando. É uma tecnologia muito nova, né? É uma tecnologia muito nova mesmo. Mas o propósito do estado sólido não é tanto discutir dispositivos, é mais o nosso curso aqui. Então, a dívida é minha mesmo e na próxima aula a gente conversa a respeito. Tá bom? Tá bom. Beleza. Obrigadão, professor. É isso, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. E terça que vem é a Boa nossa noite. última aula, então. Belezinha. Falou, tchau, tchau. Falou. Até mais. Tchau, tchau.